Episódio 4. Vida e morte na cidade. Antes de começar o episódio, vai lá e dá 5 estrelas. 5 stars. Vai, puxa daí, Mário! Macunaíma estava desinfeliz desde que perdera a Muiraquitã. Uma tracajá a engolira e o mariscador que apanhara a tartaruga tinha vendido a pedra verde para Venceslau Pietro Pietra. Agora, Macunaíma vinha com os 2 manos para São Paulo. Foi o Araguaia que facilitou-lhes a viagem. O herói apartou para a viagem nada menos de 40 vezes 40 milhões de bagos de cacau, a moeda tradicional. Cacau, eu quero cacau! Cacau! Tesouro herdado da Icamiabe Estrela que estavam escondidos nas grunhas do Roraima. Cacau! Eu quero cacau! Riqueza de ex. Cacau, eu quero cacau! Macunaíma vinha na frente, de pé, procurando no longe a cidade. Os manos remavam, espantando os mosquitos. Lazarento! Ai, Diacho! natureza maldita! Cada arranco dos remos repercutindo nas 200 igaras ligadas. Macunaíma, um desconcerto rapisódico. Um podcast inconsequente inspirado no livro de Mário de Andrade. O sol cobrir os 3 manos do escaminha de suor, porém no rio era impossível de tomar banho por causa das piranhas. Enxergou numa lapa, bem no meio do rio, uma cova, que nem a marca do pé de um gigante cheia d'água. Abicalaué! O buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a indiaiada brasileira. Por isso, a água era encantada. Quando o herói saiu do banho... Olha! Eu estou branco! Branco! Loiro de olhos azuis! Ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Também quero! Mas por mais que esfregasse feito maluco, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Também vou me lavar na água de Sumé. Giguei esborrifou toda a água encantada para fora da cova. Manape conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso, ficou negro bem filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés vermelhas. E se for? Estava lindíssimo na sol da Lapa os 3 manos, um loirinho, um vermelho, outro negro, de pé, bem erguidos e nus. Todos os seres do mato espiavam assombrados. O jacareúna, o jacaretinga, o jacaré-açu, o jacaré-urural de papo amarelo, todos esses jacarés botaram os olhos de rochedo para fora d'água. Nos ramos das ingazeiras, das aningas, das mamoranas, das embaúbas, dos catuaris de beira do rio, O macaco de cheiro, O guariba, O bugio. O quatá! O barrigudo! o cuxiú, o cairara. todos os 40 macacos do Brasil, todos, espiavam babando de inveja. E os sabiás, O sabiacica. O sabiapoca! O sabiaúna, o sabiapiranga, O sabiá gongá que quando come não me dá! O sabiabarranco! O sabiá tropeiro. o sabiá laranjeira, o sabiaguti. todos esses ficaram pasmos e esqueceram de acabar o trinado.
Macunaíma teve ódio. Nunca viu, não? E os 3 manos seguiram caminho. Porém, entrando nas terras do Igarapé Tietê, aonde o Bourbon vogava e a moeda tradicional não era mais cacau, Cacau, eu quero cacau. em vez, chamava arame. Contos. Contecos, 1000 réis. Borós, tostão, 200 réis. 500 réis. 50 paus, 90 bagarotes. e pelegas, Cobres. xinxim, Caraminguá. Selos. Bico de coruja. maçuni, bolada Calcário. Gimbra. Siridó. picha e pataracos. Assim, aonde até liga pra meia, ninguém comprava nem por 20 mil cacaus. Macunaíma ficou muito contrariado. T de Trabuca. Eu, herói. Ai, que preguiça. Vamos embora da cidade. Deixa de ser aruá, mano. Não morrer um caranguejo, o mango não bota luto, não. Que diacho. Desanima não que eu arranjo as coisas. Quando chegaram em São Paulo, ensacou um pouco do tesouro para comerem e, barganhando o resto na bolsa, apurou perto de 80 contos de réis. 80 conto não vale nada, mano. Paciência. A gente se arruma com isso mesmo. Quem quer cavalo sem taxa, anda de a pé. E foi numa boca da noite fria que os manos toparam com a cidade macota de São Paulo, esparramada à beira-rio do Igarapé Tietê. Os manos entraram num cerrado, trazendo no curuatá uma penachada de fogo, em vez de palmas e cocos. Todas as estrelas tinham descido do céu branco de tão molhado de garoa e banzavam pela cidade. As estradas e terreiros estavam apinhados de cunhãs, tão brancas, tão alvinhas, tão... Macunaíma gemia. Gemia, roçava das cunhãs murmurejando com doçura, perdido de gosto. Mani! Ui, Mani! Oh, filhinha da mandioca! Escolheu 3 para brincar na rede estranha plantada no chão, numa maloca mais alta que a Paranaguara. A noite custou para ele 400 bagarotes. Acordou com os berros da bicharia lá embaixo. Que mundo de bichos! Que despropósito de papões roncando, mauaris, juraparis, sacis e boitatás nos atalhos, nas socavas, nas cordas dos morros furados, por grotões, donde gentama saía muito branquinha. Branquíssima. De certo, a filharada da mandioca. A inteligência do herói estava muito perturbada. Perturbadíssima! As cunhãs, rindo, tinham ensinado para ele que o saguiaçu não era sagui, não. Chamava elevador e era uma máquina. Todos aqueles piados, Berros coqueadas. sopros, roncos, esturros, Eram claxons, campainhas, apitos, buzinas e tudo era máquina. as onças pardas não eram onças pardas. Se chamavam Fords, Automóveis. Chevrolets Dodges, Mármores. eram máquinas. os tamanduás. Os boitatás, As inajás de cruatás de fumo. E em vez, eram caminhões. Bondes. Autobondes, anúncios luminosos. relógios, faróis, Rádios. Motocicletas. Telefones, gorjetas, postes, chaminés. e eram máquinas. Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. Que? Não. O herói aprendendo calado. De vez em quando estremecia.
Voltava a ficar imóvel, escutando, assuntando, maquinando numa cisma assombrada. Tomou um respeito cheio de inveja por essa deusa de deveras forçuda, Tupã famanado que os filhos da mandioca chamam de máquina! Máquina! Máquina mais cantadeira que a mãe d'água em bulhas de Sarapantá! Macunaíma passou então uma semana sem comer nem brincar, só maquinando nas brigas sem vitória dos filhos da mandioca com a máquina. Máquina! Máquina! A máquina era que matava os homens, porém os homens é que mandavam na máquina. Constatou, pasmo, que os filhos da mandioca eram donos, sem mistério e sem força, da máquina, sem mistério, sem querer, sem fastio, incapaz de explicar as infelicidades por si. Estava nostálgico. Até que, uma noite, suspenso no terraço de um arranha-céu com os manos, concluiu. Os filhos da mandioca não ganham da máquina, nem ela ganha deles nessa luta. Não. Há empate. Não concluiu mais nada porque ainda não estava acostumado com discursos. Porém, palpitava para ele muito embrulhadamente, muito, que a máquina devia ser um deus. De que os homens não eram verdadeiramente donos, só porque não tinham feito dela uma iara explicável, mas apenas uma realidade do mundo. De toda essa embrulhada, o pensamento dele sacou bem clarinha uma luz. Ai, é isso. Os homens é que eram máquinas e as máquinas é que eram homens. Alô? É do cabaré? Quero encomendar lagosta e francesa, por favor. Elas já estão chegando. Quero. Meu Deus. Sai pra lá, Macunaíma. No outro dia estava tão fatigado da farra que a saudade bateu nele. Se lembrou da Muiraquitã. Resolveu agir logo. Ai. Vamos! É a primeira pancada que mata a cobra. Ui! Venceslau Pietro Pietra morava num tejupar rodeado de mato no fim da Rua Maranhão, olhando para o Pacaembu. Macunaíma ia dar uma chegadinha lá. De jeito maneira. É perigoso. Inconveniente de ir. Fora de cabimento. Pois vou assim mesmo. Onde me conhece, honras me dão. Onde não me conhece, me darão ou não. Então Manap acompanhou o mano. Por detrás do tejupar do regatão vivia a árvore Zalaura Leg, que dá todas as frutas. Cajus, Cajás, Cajamangas. Mangas. Abacaxi. Abacates, jabuticabas, Graviolas. saputis. Pupunhas. Pitangas. todas essas frutas. E é muito alta. Os dois manos estavam com fome. Fizeram um zaiacuti com folhagem cortada pelas saúvas, esconderijo no galho mais baixo da árvore para flecharem a caça devorando as frutas. Olha, se algum pássaro cantar, não secunda não. Se não, adeus minhas encomendas. Manap atirava com a zarabatana. E Macunaíma recolhia por detrás do zaiacuti a caça caindo. O estrondo
tirou Venceslau Pietro Pietra do far niente. E ele veio saber o que era aquilo. Venceslau Pietro Pietra era o próprio gigante Piaimã, comedor de gente. Ogoró! 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 Agará! 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 Esconde, mano. O herói escondeu por detrás do Zayakut, entre a caça-morte e as formigas. Então o gigante veio. Quem que tá aí me imitando? Sei não. Quem me secundou? Sei não. Gente, me mostra quem era! Manap jogou o macaco morto. Piaimã engoliu. Foi gente! Me mostra quem era! Então, enxergou o dedo mindinho do herói escondido e atirou um banine na direção. Se ouviu um grito gemido comprido. Juque! E Macunaíma agachou com a flecha enterrada no coração. Atira a gente que eu cacei! Manap levou muito tempo atirando guaribas. Já osso. Mutuns! Mutum de vargem. Mutum de fava, Butumporanga, urumutum. todas essas caças. Porém, Piaimã engolia e tornava a pedir a gente que ele flechara. Levaram muito tempo assim. Manap não queria dar o herói, porque Macunaíma Macunaíma morreu! Calma, só uma coisinha. O contato com a cidade está presente na adaptação cinematográfica do romance feito em 1969, em que o herói se sente estranho entre máquinas e prédios. O filme Macunaíma é dirigido por Joaquim Pedro de Andrade e explicita o novo tratamento dado aos ideais modernistas pela geração de artistas atuantes depois do golpe de 64. Mesmo recusando a forma superficial com que o tropicalismo tinha se apropriado das ideias modernistas, Joaquim Pedro utilizou os próprios artifícios criados por este movimento para desconstruir o Macunaíma original. No momento da produção do filme, o país passava por um acelerado processo de crescimento econômico, paralelo a uma crise política que gerou o Ato Institucional número 5. Processos que constituíram uma vigorosa sociedade de consumo marcada pelo arbítrio e pela repressão. O diretor, por isso, vislumbrou em Macunaíma o brasileiro que é devorado pelo próprio país, incapaz de compreendê-lo e vivenciá-lo. Para saber mais e consultar um glossário, entre no site www.institutocasacomum.org. Esse é um produto genérico. Não se deixe enganar. Procure o original. Leia Mário de Andrade. Ai, que preguiça! Dá 0 pra ele, professor! Não perca os próximos episódios de Macunaíma, um desconcerto rapsódio. Mário de Andrade, poeta. Os Cortejos, do livro Pauliceia Desvairada. Monotonias das minhas retinas. Serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Todos os sempre das minhas visões. Buongiorno, caro. Horríveis das cidades. Vaidades e mais vaidades. Nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. Os tumultuários das ausências. Pauliceia, a grande boca de 1000 dentes. E os jorros
fracos, dentre a língua trissulca, de pus e de mais pus de distinção. Giram homens fracos, baixos, magros, serpentinas de entes frementes a se desenrolar. Esses homens de São Paulo, todos iguais e desiguais, quando vivem dentro dos meus olhos tão ricos, parecem-me uns macacos. Macunaíma, um desconcerto rapsódico. Adaptação livre da obra de Mário de Andrade. Roteiro: Ivan Andrade. Direção: Américo Córdula. Sonoplastia e direção musical: Edésio Aragão. Vozes: Andréia Duarte, Lara Córdula, Pascoal da Conceição, Tadeu de Pietro, Américo Córdula. Participação especial de Cacá Carvalho como Macunaíma. Engenheiro e técnico de gravação, Gustavo Breyer. Produção técnica, Raul Teixeira. Produção executiva, Silvana Bragato. Consultoria bibliográfica, Célio Turino. Gravado no estúdio Breyer Lab, São Paulo. Agradecimento especial à deputada federal Luísa Erundina. Esta série de podcast faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623/2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais @Instituto Casa Comum.